e ele falou isso do Alvin, que é o nazista mesmo que estava lá. Né? Então, assim, essa é a situação que a gente tem que ficar muito alerta. Quando alguma coisa que parece uma crítica política, ela esconde um machismo por trás, uma misoginia, esconde uma LGBTfobia, um racismo. Porque, não, mas é crítica política. É aquela mesma questão que emblemático, né? São Paulo, Fernando Holliday. É a mesma questão com ele. Ele não está imune de sofrer as coisas. A questão é que ele escolhe absorver certas opressões individualmente porque ele ganha com um projeto político explorador. É a escolha política que é feita ali. Então, a gente entender que tem opressão, tem exploração, tem essas estruturas, é a gente também entender que, olha, nós não somos sólidos homogêneos. A gente pode estar em situação de ser oprimido, de ser opressor, de ser explorado, de ser explorador. E o que a gente precisa compreender é que Paulo Freire falava um negócio, uma das coisas mais radicais que Paulo Freire já falou, que é os oprimidos possuem a responsabilidade de libertar a si próprios e aos seus opressores. Aí fala, quê? Como assim? Eu vou ter que libertar o opressor? Ele é o opressor. Só que se a gente acaba com a lógica da opressão, é aquilo ali. Como é que a gente liberta a burguesia? Acaba com a sociedade de classes. É isso. Não vai ter como você ser burguesia. Então, é uma tarefa extremamente radical, mas que é importante a gente compreender isso para a gente não cair, às vezes, numa lógica que tanto do que Audre Lorde criticava como ressentimento, ou numa lógica que é fatalista. Eu sofro, eu sou oprimida, a sociedade é assim. O que eu vou fazer? Aí, no máximo, eu vou, pegar o discurso da Tabata Amaral e do Luciano Huck sobre oportunidades, vou melhorar um pouquinho a minha vida. Mas e a outra pessoa? E a outra pessoa? E aquela que está lá na Índia, agora? E aquela pessoa que está no México? Porque a perspectiva internacionalista ela é muito importante para a gente compreender isso. A luta de mulheres ela tem tido bastante força, não somente porque é aqui nesse lugar ou naquele, é porque a gente tem aprendido com os lugares. Eu aprendi com as irmãs na Argentina, no Chile, a marcha de mulheres indígenas que teve ano passado, lá em Brasília, em agosto, lotadérrima, grande avanço da Organização de Mulheres Indígenas, que lutam também contra machismo interno, dentro das especificidades da cultura indígena. Então, o que a gente vai vendo aqui é que a gente aprende uma com a outra. Então, isso também precisa ser internacional. E aí, de onde vem essa coisa de identidade e identitarismo, né? Um termo que foi muito usado por muito tempo era esse de política de identidade. Então, antes de começar a falar assim, fazer anti-opressão, isso foi praticamente a galera que estuda movimento social. Existe dentro da sociologia de movimento social uma lógica de movimentos sociais velhos e movimentos sociais novos. Movimentos sociais velhos lidavam com questões de classe. Movimentos sociais novos lidam com questão de identidade. Já ouviram isso? E aí falou assim, então o que está acontecendo hoje é política de identidade. Manuel Castells é famosíssimo por fazer essa divisão, né? Vários dessas pessoas. E aí o que aconteceu? Ficou parecendo que aí como é que eu vou explicar o Encontro Nacional de Mulheres Sem Terra, então? Porque um movimento social velho fazia uma política de classe, o outro faz a política feminista. É duas coisas separadas. Então, na categorização da academia, eles fizeram um racha muito bizarro nesse processo inteiro. E que parte desse preconceito foi absorvido pelos movimentos anticapitalistas. Falam, isso aí não tem nada a ver com a gente. Isso é política de identidade. A gente não faz isso, a gente faz luta de classes. E aí volta aquela coisa que eu falei no começo, né? Você faz luta de classes? Pois é, e a sua classe tem o quê? Ela tem gênero, ela tem cor, ela tem orientação sexual, ela tem território. Isso diferencia muito, e é um negócio que a gente... Muito bom você ter falado isso, porque é uma coisa muito importante para se pensar. Por exemplo, eu sou uma pessoa da cidade. Se eu mudo de um bairro para outro, eu não tenho vínculo territorial.
Para quem tem vínculo territorial, a política é outra. Completamente. Isso precisa ser reconhecido no processo inteiro. E aí, nessa coisa de falar de política de identidade, começou a se tentar fazer uma diferenciação, então. Quando se faz só política de identidade, aí seria identitarismo. Só faz política de identidade. E eu acho que também não é suficiente definir só dessa maneira, porque aí se coloca que, primeiro, é possível fazer só política de identidade, sendo que a gente já viu que é entrelaçado. Você pode ser opressor, oprimido, explorador. Então, as coisas fazem parte. A gente vive na totalidade. O capitalismo é um fato social. Classe, condição material vai ser debatida. E a nossa condição material, e eu vou mostrar para vocês agora, ela não tem a ver só com se você é proletário ou burguês. É muito mais complexo do que isso. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Nós, no movimento socialista, tentando trazer a luta anti-opressão para dentro, a gente olha e fala, estão usando isso de política de identidade e identitarismo para tentar jogar para fora o debate contra as opressões. Para falar que isso é papo para depois da Revolução. E aí, assim, se é depois da Revolução, esquece a gente, né, velho? Então vai só vocês lá, ó, fazer o seu soviete e não sei o que vai acontecer depois disso. E aí, assim, o mais curioso, ignora completamente a situação histórica. O livro da Wendy Goldman, fantástico, porque fala do papel das mulheres na Revolução Russa. Nós temos excelentes referências, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, merecem ser lembradas constantemente por conta disso. E aí, cria essa noção totalmente artificial, porque, muitas vezes, né, papo sincero, reto, honesto aqui, conveniente. É conveniente falar que isso tudo aqui atrapalha, porque aí não mexe nas estruturas de quem são os coordenadores, as lideranças, os dirigentes. Quem fala não mexe nas próprias estruturas organizativas. Eu tive, vários anos atrás já, nessas minhas andanças, num evento de uma organização marxista e tudo mais, e teve vários debates, não tinha nenhum debate sobre a opressão. E a gente falou, ai, cara, vamos fazer, né? Vamos organizar. Aí conseguimos pressionar o pessoal que estava organizando para fazer um debate sobre as opressões. E aí a gente queria fazer assim, né? Tipo uma roda. Não, é um absurdo, tem que se inscrever. E aí pegar no microfone. E aí eu falando, gente, isso aqui é excludente. É excludente, porque a gente está lidando com um espaço em que esse debate não era feito antes, vai começar a ser feito agora, e as companheiras não têm o hábito de pegar no microfone. Geralmente não são consideradas. E aí, assim, tira e queda. As companheiras, assim, ó, tremendo para pegar no microfone, porque não foi criada aquela cultura naquele espaço. Então, era muito conveniente deixar sem o debate de opressão, porque ninguém disputava o microfone com eles. Então, isso aconteceu. E aí, o que eu, outras pessoas, a gente gosta de enfatizar, então? A gente está enfrentando um desafio em relação à versão liberal dessas pautas. Não vou nem chamar de luta, porque liberal não faz luta. Então, assim, as versões liberais dessas pautas existem. Querem nos cooptar o tempo inteiro. Mas, se o feminismo liberal é um problema, qual que é a solução? Não falar de feminismo? Ele só vai crescer mais e mais e mais. A solução para o feminismo liberal, acredito eu, que é o feminismo marxista. É o que apresenta uma proposta de superação. É o que consegue contemplar. Então, costuma ser mais útil para a gente falar, então, de lutas anti-opressão. Porque a identidade faz parte do processo de reconhecimento, para entender a opressão em si, mas, ao falar anti-opressão, a gente está reconhecendo as expressões das estruturas. Então, isso é muito mais nosso. Lutas anti-opressão, ele carrega muito mais os nossos significados do que falar política de identidade ou falar identitarismo. E aí, eu prefiro, na terminologia, falar, então, lutas anti-opressão em vez de pautas identitárias. Não para negar a questão de identidade, porque ela faz parte, sim, mas para que a gente sempre compreenda que a identidade está inserida nesse debate estrutural. Então, a luta anti-opressão ela é mais forte nesse sentido. E aí,
eu gosto de falar, então, o que a gente vai fazer? A gente vai se opor a esse identitarismo de viés liberal na militância, no partido. Ele nos ataca o tempo inteiro, porque, às vezes, a situação está tão difícil que as pequenas coisinhas parecem grandes vitórias. Então, o feminismo liberal ele está aí, constantemente, tentando conquistar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo ver assim, uma mulher que não reconhecia o machismo que sofria. E aí o feminismo liberal abre uma portinha na cabeça dela, agora a minha tarefa é simplesmente carregar ela para umas drogas mais pesadas. Então, facilita um pouco o processo. Eu só não posso deixar de fazer isso, né? Então, não é falar assim, olha lá, aquela feminista liberal. O que eu... Não, vem cá, vamos conversar. Sabia que a sociedade não é machista só porque a sociedade é machista? De onde que está vindo isso? Não, então vamos conversar, vamos se organizar, vamos lutar. Então, traz as pessoas para as lutas anti-opressão. Então, qual que é a denúncia que a gente faz? A gente denuncia o identitarismo liberal, sim, mas a gente não cai nessa armadilha conveniente, geralmente oportunista, de sair chamando qualquer coisa que é luta anti-opressão de identitarismo para poder deslegitimar a sua presença nos nossos espaços. Então, essa é uma regra muito importante e é algo que eu espero que vocês fiquem bem equipadas para isso, porque é a questão que isso está sempre em pauta dentro do nosso partido. Então, só para resumir, identitarismo liberal, afirmação e reconhecimento sem mudança estrutural. Você chega a reconhecer, chega a afirmar, mas para aí. Não resolve. Por quê? Porque tem que normalizar o sistema. Então, se inclui uma pessoa aqui e ali, nunca vai incluir todo mundo, porque incluir todo mundo é acabar com a porteira que tem ali, que está travando a entrada. Que nem quando a gente fala de universidade. O que a gente quer? Universidade pública gratuita para todos. Fim do vestibular. Aí sim, que aí a gente nem precisa falar de inclusão mais. Então, a gente quer falar de educação pública, desde a creche, não essa lógica do Banco Mundial aí, que é assim, quem é um pouco melhor de vida paga e os outros não pagam, porque é a única forma. Então, normaliza a austeridade, normaliza que o Estado não dá conta das pessoas, enquanto está pagando dívida pública, quando está aí dando isenção fiscal para um monte de empresa, mas aí para a creche não tem dinheiro. Então, uns pagam, outros não pagam. O que acontece? Normalização do setor privado. Ele segue existindo. A educação segue sendo mercadoria. Alguém segue lucrando com esse processo. Então, a inclusão, ela é sempre, simplesmente, o que eles fazem? Eles pegam uma porta pequena, alargam um pouquinho mais. Mas a porta continua lá. Então, essa é a lógica liberal. O indivíduo, ele é até visto como um certo sujeito, mas dentro do capitalismo. Não consegue escapar essa lógica do capitalismo. E aí eu coloquei esse sujeito entre aspas, porque na nossa perspectiva, se tornar sujeito é conseguir pautar, lutar e construir a sua própria emancipação. Freiriano isso. Então a gente vai falar de anti-opressão, anticapitalismo. Compreendendo que não tem como você combater as opressões sem combater o capitalismo, ou vice-versa. Essa ideia de que eu vou combater o capitalismo sem reconhecer quem são essas pessoas que estão sendo exploradas, é uma ideia extremamente abstrata e não vai conseguir angariar uma maioria social. Pode funcionar em microespaços? Pode. Mas aí não é totalidade. Totalidade é quando você consegue pautar para a sociedade. Eu ouvi falar esses dias aí, uma figura do nosso partido, inclusive, falando que que luta totalizante é só o nacionalismo e que reforma agrária é luta parcial, umas coisas assim que é complicado. Depois eu explico. Mas aí eu fiquei assim, esse feminismo é luta parcial. E aí eu fiquei assim, eu acho que na minha perspectiva, né, tentando entender por que a pessoa está falando isso. Eu falei assim, eu acho que a pessoa está confundindo totalidade com a categoria de sujeito universal ocidental, que é o homem branco do Ocidente. É outro termo, pode ser usado também. Mas é isso, confundindo. Então, uma categoria construída altamente ideológica. Né? Não é isso que a gente ouve? Tem 100 mulheres na sala e um homem. Aí, de repente, você tem que usar o masculino. Porque ele é o sujeito universal linguístico. É isso.
Aí a gente vai e fala companheiras. Aí vários homens falam, ai, não estou sendo incluído. Então, assim, o que a gente está tentando? A gente está tentando pautar um incômodo, um constrangimento com a norma. Por que a norma está construindo um sujeito universal abstrato? O que não corresponde com o que está acontecendo ali? Qual que é a maioria naquele espaço? Então, acontece isso, de pessoas estarem usando o marxismo para falar que as lutas identitárias aí, elas são parciais, fragmentárias, elas não lidam com a totalidade. Sendo que, qual que é a totalidade da nossa sociedade? Angela Davis falou muito claramente, aqui dando bronca, né? Eu achei ótimo, que ela chegou no Brasil dando bronca. Ela falou, dando bronca, que, olha, qual que é o nosso padrão de igualdade? Se o padrão de igualdade for homem branco, está errado. O padrão de igualdade tem que ser a mulher negra. Porque uma vez que todo mundo olhar e falar, eu quero ser que nem uma mulher negra, quer dizer que a sociedade virou de cabeça para baixo. Não somente se inverteu, ela caiu por terra, né? Porque o que você tem uma pirâmide? Ela inverte, o que acontece? A base pesa tanto que ela esmaga o que está embaixo. Essa é a lógica. Poderosíssima essa metáfora dela. Então, é o que acontece. Qual que é o padrão? Qual que é o sujeito universal que está sendo tratado hoje em dia? É ele que é extremamente fragmentário. É ele que não representa. Então, quando a gente for falar de totalidade, a gente tem que entender que não tem um sem o outro. Não tem como separar. O Lukács, ele descrevia a totalidade como uma situação em que o todo, ele tem primazia sobre as suas partes. Não significa excluir as partes. É porque as partes formam o todo. É isso. E como é que você vai fazer uma luta totalizante da totalidade, excluindo a maioria da sociedade? Na nossa sociedade, o IBGE coloca, 51,7% da população brasileira é mulher. 55,4% se identifica como preto ou pardo na sociedade. E você vai fazer isso pautado na noção do universal abstrato, ocidental, que impera desde os portugueses quando chegaram no Brasil? Não vai funcionar. Então, além da gente discordar, é bem aquela coisa que a gente fala assim, essa tática sua está falida. Ela não vai funcionar, ela não vai contemplar a nossa sociedade.